Olá, bem-vindos ao Zoom Debate. Hoje vamos abordar um tema urgente e necessário: a violência contra a mulher, tanto no meio doméstico quanto no ambiente de trabalho. Os números são alarmantes. De acordo com a 5ª edição da pesquisa Visível e Invisível, Vitimização de Meninas e Mulheres, realizadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Instituto Datafolha, aproximadamente 21.400.000 mulheres brasileiras entre 16 e mais anos, 37% da população relataram ter sofrido algum tipo de violência nos últimos 12 meses. Isso é muito grave e, como disse, alarmante. Além disso, o Brasil, uma mulher é vítima de violência física ou verbal a cada 2 segundos no ambiente profissional. O problema se manifesta em diferentes formas, como assédio moral, sexual, discriminação de gênero. O nosso debate de hoje vai trazer não só as leis, mas também soluções para construir ambientes mais seguros e igualitários. E para essa conversa essencial, temos 2 convidadas que atuam na linha de frente desse combate. Mariana Tomé de Moraes, delegada de Polícia Civil e titular da DEAN de Nova Friburgo, aqui no estado do Rio de Janeiro, e Mariane Monterani Silva, procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Sejam muito bem-vindas, é um prazer tê-las aqui, e daqui a pouco a gente começa com esse debate que, com certeza, você que está aí, você não pode sair, porque é um debate que diz respeito a todos nós, não só as mulheres, mas toda a sociedade. Até já. Sejam muito bem-vindos. Então, nós estamos hoje diante de um tema que é um tema não só de relevância, mas é um tema extremamente grave pelo qual nós estamos vivendo, e agora, ao longo dos últimos 12 meses, nós temos números concretos que dizem respeito não somente da importância, mas da necessidade de nós trazermos esse debate para o Zoom Debate. E nós estamos estamos trabalhando de forma instantânea. Esses números saíram e nós estamos aqui com 2 operadoras aqui desse trabalho, que é um trabalho que diz respeito muito à mulher. Estão, como eu disse anteriormente, na linha de frente, e nós vamos ter a oportunidade aqui de contribuir de forma significativa para a chamada democratização do conhecimento. E esse é o nosso propósito. Nosso propósito é estarmos aqui toda semana trazendo temas que sejam não somente relevantes, mas que sejam temas pontuais e sejam, acima de tudo, temas urgentes. E hoje nós estamos aqui. Seja muito bem-vinda. Primeiro eu vou falar com a jovem delegada do DEAN. Doutora, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco, doutora Mariana Tomé de Moraes, delegada de polícia e titular da DEAN de Nova Friburgo. Aqui, doutora, a gente diz o seguinte: é claro que a gente tem o formalismo, a liturgia, o protocolo, mas a gente não coloca o currículo. A gente tem aqui por característica que cada um se apresente como gostaria de ser apresentada. Porque às vezes a gente coloca aquele currículo muito formal, né? Mas cada um se coloca um pouco da sua história, ou história profissional, o que seja. Então, muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Então, aqui, doutora Mariana Tomé, pela doutora Mariana Tomé. Bom, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui debatendo esse tema tão importante, né? Meu nome é Mariana Tomé, sou delegada de polícia há 10 anos, estou à frente da DEAN Nova Friburgo, eu e minha equipe desde 2019, e é um trabalho muito satisfatório que nós vemos realmente o resultado da nossa investigação, da nossa conduta na vida daquela mulher, no rompimento do ciclo de violência. E é isso, com certeza, nós vamos ter a oportunidade de falar bastante aqui. Vamos desdobrar, né, dessa importância aqui. A doutora Mariana já esteve conosco aqui, falamos na ocasião do trabalho infantil, e ela retorna aqui hoje, porque tem aí uma importante posição na cidade e na região também, como procuradora do trabalho do Ministério Público do Trabalho. Doutora Mariana, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la novamente aqui conosco. Obrigada pelo convite. Também é um prazer estar aqui hoje, ao lado da minha colega, doutora Mariana, atuando na defesa dos direitos das mulheres, principalmente nesse mês de março. No dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional das Mulheres. E nesse mês de março, né, nessas ações de conscientização e prevenção de violência contra a mulher. Eu sou procuradora do trabalho aqui em Nova Friburgo, já tem 1 ano, atuo no MPT já tem 3 anos e meio, mas já advoguei também. E hoje a pauta é uma pauta que me interessa muito por ser mulher,
e me sinto que estou num espaço de fala e pretendo aqui repassar bastante informação, conhecimento, tanto para toda a sociedade, sobretudo as mulheres, para que possam, né, ser esclarecidas dos seus direitos, como denunciar essas agressões, tanto no âmbito doméstico quanto também no mundo do trabalho. E bom, geralmente nós temos aqui no início do programa, além dessa apresentação que cada um faz de si, a gente tem uma fala de nivelamento, a gente fala que é contextualização, mas hoje não é inverter a pauta, eu vou mudar, para que a gente possa, como o tema a gente fala que é urgente, é um tema necessário do debate e que ele tem que ser direto, tá? Eu acho que a gente já pode ir direto e eu vou começar fazendo algumas provocações, que poderia dizer de perguntas, já para cada uma, para que no ambiente do programa, aí cada uma possa de alguma forma complementar, suplementar, ver aonde há aqui conexão entre as falas e vocês fiquem à vontade para que possam. Então, vamos logo começar com a nossa delegada, nossa jovem delegada aqui conosco. Uma pergunta bem direta para a gente começar. Doutora, o que caracteriza a violência contra a mulher e quais são os tipos mais comuns que chegam à sua DEAN? Existem vários tipos de violências contra a mulher, falando de forma ampla, né? E de forma mais restrita, existem aquelas violências que configuram crime. Muitas vezes nós pensamos em violência e pensamos em violência física. O soco, o empurrão, a esganadura. Mas a violência contra a mulher não se restringe apenas à violência física. E diga-se mais, ela não começa normalmente pela violência física. O ciclo da violência, que é como nós chamamos, normalmente começa com uma violência mais velada, de uma forma não física, que não se externa tão visivelmente no mundo dos fatos. Começa com um xingamento, começa com uma redução da autoestima dessa mulher, uma crítica às vestimentas dela, uma limitação do seu ciclo de amigos. Isso tudo muito ligado ao sentimento que muitos homens têm de posse em relação à mulher. O homem não vê uma mulher como uma igual, como uma parceira, mas sim como uma posse sua sobre a qual ele quer ter controle. Isso costuma ser o primeiro sinal, um sinal amarelo que você está entrando num ciclo de violência. E essa conduta costuma progredir para uma ameaça, para um xingamento, por uma perseguição, um controle excessivo sobre essa mulher, podendo culminar numa violência física, né? Normalmente socos, esganadura e, em último caso, até mesmo num feminicídio. Naturalmente, então vamos desdobrar. Isso aqui a doutora fez início de uma apresentação do que poderia ser, mas vamos falar com a nossa procuradora. No ambiente de trabalho, quais as formas mais frequentes de violência e assédio contra mulheres, doutora? Bom, o Ministério Público do Trabalho recebe muitas denúncias de assédio sexual no ambiente do trabalho. E a maioria das vítimas são mulheres. Aqui em Friburgo e região, no ano passado, todas as denúncias recebidas de assédio sexual, as vítimas são mulheres. E nós recebemos também muitas denúncias de violência ou assédio no local de trabalho. E aí eu penso que entra um pouco do conceito, né, dessa parte de crime, porque assim, a violência também não é só aquela violência física. Nós podemos ter violência psicológica, brincadeiras, piadinhas também, querendo, né, com a intenção de desqualificar aquela mulher. Pode ser por colegas de trabalho ou mesmo por chefes, né? E já o assédio sexual, é bom a gente eu gosto de fazer uma distinção, que o assédio sexual no local de trabalho, ele não se limita, né, eu vou dizer assim, às paredes da empresa. O assédio sexual, ele pode ocorrer numa viagem, numa reunião, em um congresso, né? Então não se limita às paredes da empresa e também não se limita, não precisa ser, o assédio sexual é só aquele que tem um contato físico. Não. Né? O assédio sexual é quando faz elogios para a mulher, elogia a roupa, faz piadinhas. Então, tudo isso caracteriza o assédio sexual. Se ele vai se tornar uma conduta criminosa, que pode caracterizar o crime previsto no Código Penal, é quando o superior, né, o chefe da vítima, ele promete, né, uma vantagem, uma promoção, por exemplo, ou ele promete que ela não vai ter um prejuízo ali naquela profissão se ela sair com ele para jantar,
né? Se tiver algum tipo de relação sexual. Então, esse tipo de conduta por chantagem, a gente chamou assédio sexual por chantagem, pode também caracterizar o crime. Então, a maioria das denúncias que o Ministério Público do Trabalho recebe é envolvendo violência, assédio moral ou sexual, que a maioria as vítimas são mulheres, ou ainda discriminação contra as mulheres. Só para ficar um pouquinho, a gente fala o seguinte, às vezes para que vocês possam ter uma certa paciência e fazer um nivelamento, porque às vezes nem sempre quem está do lado de lá tem conhecimento, e a gente fala muito, e às vezes a gente se apropria popularmente dos termos, e a gente faz uso, né, dos termos, às vezes sem ter a profundidade. Eu acho que a oportunidade de ter vocês duas aqui, eu acho que é fantástico, porque já começou. Então, por exemplo, só para que a gente possa... O que é vamos voltar, o assédio, né? Vai ver o conceito de assédio, porque a gente já fala, já ultrapassamos. Assédio, depois, mais uma vez, só para as duas poderem ficar à vontade para que possam trabalhar isso. Por quê? Porque a gente, às vezes, parte do princípio que todo mundo sabe o que é. Né? Mas assediar, né? O verbo assediar, como é que vocês trabalhariam isso para poder falar? Depois a gente fala, mais uma vez, no moral, porque existe essa coisa do moral, né? E no assédio moral, principalmente psicológico, né? Ou que seja. Por favor, doutora, só para a gente poder... As duas fiquem à vontade para isso. A gente vê, né, a palavra assédio sendo usada de forma muito ampla, né? Isso. E o assédio, uma conduta de alguém que se impõe sobre outra pessoa de uma forma que essa outra pessoa se sente desconfortável, se sente obrigada a adotar certo comportamento, de forma ampla. Mas o assédio em si, para ser uma conduta criminalmente prevista, né? Porque para um crime ocorrer, ele tem que ser previsto no Código Penal e tem uma interpretação restritiva. No âmbito da delegacia, seria o assédio sexual, que a doutora Mariane bem explicou, que essa conduta de um superior hierárquico, claro que a vítima pode ser homem ou mulher, mas na grande maioria dos casos a vítima é mulher, de um superior hierárquico, ou mesmo pode ser no âmbito de uma igreja, de uma instituição que haja uma ascendência sobre outra pessoa, e ela se usa desse poder que ela tem sobre outra pessoa para conseguir uma vantagem, que a pessoa tolere certo comportamento libidinoso, certo comportamento sexual, ou com que essa pessoa adote uma prática sexual para evitar uma punição ou para ser alçada, uma promessa de ser alçada a uma posição superior. Isso é assédio sexual. Esse caso de assédio sexual é tratado na delegacia, porque nós falamos em assédio muito assim, lato sensu, de modo vulgar, mas é importante destacar que o que é assédio criminalmente, né, previsto pelo Código Penal, que é tratado na delegacia, e o assédio moral, que está mais no âmbito de atribuição da doutora Mariane, que ela pode explicar melhor. No caso, a gente costuma às vezes a gente recebe denúncia de crime de assédio sexual, que tem que ter essa hierarquia, né? Alguém com poder sobre uma pessoa subordinada. Essa é o crime de assédio sexual. Agora, o assédio em si, por exemplo, que tem esse cunho sexual, um cunho libidinoso, pode ser também por colegas de trabalho. É isso que eu perguntar. Não precisa ser obrigatoriamente com quem tem ascensão. Pode ser o colega do mesmo nível. Exato. Aí não vai ter a conduta criminosa do Código Penal, mas é uma conduta ilícita. Né? Então vamos trazer alguns exemplos que normalmente chega de denúncia. Então, por exemplo, um colega todo dia ali elogia a beleza. Nossa, como você tá bonita, todo dia. Nossa, que roupa bonita. Às vezes alisa a pessoa, passa a mão, fica querendo, já recebi denúncia, às vezes imagens, né? A pessoa quer ficar esfregando na mulher. Então, assim, estou usando essas palavras até para as pessoas entenderem, né? Então, outro exemplo de assédio, por exemplo, um colega de trabalho. Às vezes o pessoal pergunta, mas aí colegas de trabalho nunca vão poder ter relacionamento. Não é isso. Então, por exemplo, um homem que é colega de trabalho de uma mulher faz um convite, olha, gostaria de sair, né, conversar, né, tá ali querendo ter algum tipo de aproximação. Se a mulher disser não, é não. A partir daí, se ele insistir, começar a mandar mensagem, sai comigo, ou começar a falar mal daquela mulher porque ela não quis, né, sair com ele, isso tudo vai caracterizar o assédio sexual. O sexual, porque ele começa a falar, pode ser o moral, quando ele começa a falar mal, e o sexual, se ele fica ali reiterando esses convites, a proposta, manda mensagem, às vezes pode mandar nude no celular da vítima, querendo que ela saia com ele. Não vai caracterizar o crime de assédio sexual, mas caracteriza o assédio sexual. Mas o assédio sexual, ele pode acontecer, por exemplo, num ônibus, né?
Sim. Então, só para que a gente possa Sim. avançar, porque nós falamos aqui bastante. Porque, bom, eu acho que a palavra que a gente tem que ter sempre em mente é o consentimento. Isso. Qualquer conduta consentida não vai ser criminalmente... Não vai ser criminalmente típica, não vai estar prevista em Código Penal, não é ilícita, de forma geral. O que caracteriza a diferenciação entre um comportamento, por exemplo, um relacionamento entre colegas, ou entre o chefe, que seja, né, e uma pessoa subordinada, é o consentimento dessa pessoa ou não. O quanto ela está sendo invadida ou não. Ela pode também estar querendo relacionamento, não se opor àquilo. É que até essa questão do ônibus, nós falamos de assédio de forma muito ampla, como eu falei. Então, nós usamos a palavra assédio para tudo. Fui assediada no ônibus. Sim, é isso, por isso. Mas o Código Penal dá nomes diferentes a esses crimes. Por exemplo, se eu estou no ônibus e um homem senta ao meu lado e me alisa, passa a mão na minha perna, ou toca o órgão genital dele de forma libidinosa, olhando para mim, direcionada a mim. Se fala vulgarmente que a pessoa foi assediada no ônibus. Mas o nome que o Código Penal dá isso não é. Isso é um crime de constrangimento. Isso é um crime de importunação sexual, perdão. É um crime que tem uma pena bem maior que a do assédio sexual. O assédio sexual tem muito esse vínculo com o âmbito de trabalho, com a relação hierárquica. Ou com qualquer situação que haja uma ascendência sobre outra pessoa. É um crime com uma pena bem menor do que a importunação sexual, por exemplo. Que na importunação sexual, que muitas vezes esses assédios, entre aspas, de ônibus, se tipificam nesse crime de importunação sexual, há um contato físico, ou então uma conduta libidinosa direcionada a outra pessoa, contra a vontade dela. Por exemplo, um homem, acontece muito no carnaval, em shows, que a pessoa está em pé e assistindo a um show, enfim, e o homem vai contra a vontade dela, dá uma encoxada, roça as partes íntimas na dela, ou muitas vezes até sem haver contato físico. Por exemplo, já foram lavrados flagrantes aqui na delegacia de um homem que estava se masturbando, olhando para a mulher, ou seja, estava praticando um ato libidinoso contra ela. Então, a gente usa essa palavra assédio de forma geral, mas dentro do assédio, criminalmente falando, pode haver o assédio sexual em si, a importunação sexual, o estupro de vulnerável. Então, tem uma gama de crimes, mas como a mídia, e até nós mesmos usamos muito essa palavra assédio, sobre essa égide do assédio existem várias especificações, vários artigos do Código Penal que prevêem condutas diversas, com penalidades diversas e com consequências jurídicas diversas. Muito bom, muito bom. Acho que... e agora só, doutora, a questão um pouquinho mais da questão do psicológico, do assédio psicológico, para que as pessoas possam... o que a senhora... Ou um exemplo, acho que o exemplo sempre é muito importante, como estão vindo agora, né? O que ele poderia falar? Dessa violência psicológica contra as mulheres, muitas vezes ela é bem velada, né? Mas, por exemplo, a gente pode citar um colega ou mesmo um chefe, começa mas se você, vamos supor, a mulher fala, tô pensando, tá numa idade, tá pensando em ter filho, mas se você vai ter filho, você tem certeza, você não vai perder seu emprego? Quer dizer, isso já a pessoa, a mulher, né, que ela tem que ter a liberdade de escolher quando e se vai ter filhos ou não, já começa a sentir uma pressão psicológica, né? E isso vai, essa conduta, se for reiterada, vai caracterizando uma violência, né? Por exemplo, mas se você, aí o outro colega, mas se você for engravidar, você vai ser mandada embora, você não vai ser promovida, sabe? Então, assim, esses comentários, por exemplo, caracterizam a violência psicológica. Outro exemplo é metas. Então, por exemplo, às vezes a mulher retorna da licença maternidade, né? Retorna à empresa, muitas vezes ela é colocada numa tarefa que não é condizente com a expertise dela, com a formação profissional, educacional dela. Quer dizer, isso também é uma violência psicológica, quer dizer, está punindo a mulher porque ela teve filho, se afastou, né? Conforme a lei, quando ela retorna, então coloca ela, às vezes, num setor fazendo uma violência psicológica para ela pedir demissão, por exemplo. Abre mão da estabilidade que ela tem prevista em lei, faz essa violência psicológica visando que ela peça demissão, por exemplo. Uma pressão. Agora, não sei se seria o caso, mas esse assédio ou violência psicológica fora do âmbito de trabalho, por exemplo. Isso pode acontecer em casa. Marido, já falando, né? Mulher e marido, ou numa outra relação, não sei se pai e filho, se amigos, ou
haveria a possibilidade de a gente poder falar alguma coisa nesse sentido? A como a gente... Porque aproveitar essa oportunidade. Nós estamos falando no mês da mulher, na questão de violência e tal, e acontece no trabalho, fora do trabalho, acontece. Então, hoje aqui, já nesses 15 minutos, nós conseguimos que despir, né, muito do que se havia, às vezes, de preconceito, de fala, né? Dessa violência doméstica, eu vou passar a palavra para a colega, porque realmente a nossa atuação no âmbito do Ministério Público do Trabalho, a gente fica adstrito ao mundo do trabalho. Eventualmente, se a gente receber alguma denúncia que não é nossa atribuição, mas sim da DEAN, a gente faz o encaminhamento. Exatamente. Como a gente tinha falado inicialmente, né, não existe apenas violência física. Temos também violência moral, a violência psicológica, falando de forma ampla, que pode ser uma injúria. Isso até acho que pode até tocar um pouco o âmbito do direito do trabalho, porque muitas vezes há injúrias também do chefe em relação ao subordinado, entre colegas, né? Então pode haver uma injúria, que são os xingamentos, pode haver ameaças. Nada disso o homem tocou na mulher, mas permeiam ali a relação. Isso tudo são condutas penalmente típicas, né? A ameaça, a injúria, os xingamentos, as humilhações. E foi tipificado com relativamente pouco tempo no Código Penal, relativamente, o crime também de violência psicológica. O nome do crime é esse. Então, é quando aquela mulher, né, é restringida nas suas liberdades por uma violência praticada não de forma física, mas que também viola os seus direitos como mulher. Então, ela é afetada psicologicamente pela conduta do homem. E um crime também que pode ser que haja certa interseção entre as nossas atribuições é o crime de stalking, de perseguição, que também é um crime relativamente novo no Código Penal, não é muito novo, mas é relativamente novo. Mas é aquela conduta do homem, ou enfim, de alguém em relação a uma mulher, normalmente, né, que ela, apesar de não estar ameaçando essa vítima, ela a persegue de forma reiterada. O que isso quer dizer? A pessoa pode até ser o chefe, pode ser uma pessoa do relacionamento dela, ou não, mas que manda 50 mensagens por dia para a pessoa. Liga para a vítima 50 vezes seguidas. Ela não está ameaçando, ela não está xingando, mas essa conduta de perseguição reiterada também é tipificada criminalmente. E pode acontecer na forma da Lei Maria da Penha, dentro de um relacionamento. Ocorre muito quando um casal termina e o homem inconformado com o término não chega a ameaçá-la, não chega a agredi-la, não chega a xingá-la, mas vai todo dia na saída do trabalho dela. Manda 20 caixas de bombom para casa dela. E ela já falou, não quero retomar nosso relacionamento, não quero retomar nosso relacionamento. E muitas vezes a mulher bloqueia ele de todas as formas, em todas as redes sociais, em tudo que ela pode, e onde ele sabe que ela vai estar muitas vezes no trabalho. Então ele vai todo dia na saída do trabalho, todo dia até o ponto de ônibus que ele sabe que ela pega. Vamos voltar? Vamos todos os dias. Tem que haver uma reiteração da conduta. Isso também é uma conduta penalmente típica, né? Pode acarretar na prisão desse agressor. E o homem muitas vezes busca formas... Embora bloqueado em todas as redes sociais, por exemplo, faz um Pix de 1 centavo para a vítima para mandar uma mensagem por meio do Pix. Então, assim, é tanta vontade de perseguir aquela pessoa, de importuná-la, né, na sua paz mental, que ele busca todas as formas. Ele não aceita o término. E uma pessoa que não aceita o término, é muito fácil evoluir para outras condutas criminosas, diante da negativa da mulher. Porque, afinal, uma pessoa que pensa assim, normalmente pensa que a mulher é sua posse. Como ela pode não estar querendo voltar comigo? Ela tem que voltar comigo. Se ela não voltar comigo, aí muitas vezes evolui para ameaça. Se ela não voltar comigo, eu me mato ela e depois me mato. Se não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. São ameaças muito constantes na DEAN. Aliás, em qualquer delegacia, né? Eu falo DEAN porque em Nova Friburgo nós temos DEAN. Mas a pessoa que sofre esse tipo de crime deve denunciar na delegacia mais próxima, né, da sua casa. Em outros municípios que não sejam Nova Friburgo, qualquer delegacia pode fazer o registro e a apuração dessas ocorrências. Não precisa necessariamente ser a DEAN. Eu queria só não sei se chega a ser curiosidade, mas acho que é importante aproveitar a sua presença aqui, doutora Mariane. É o seguinte, com relação à repercussão junto à empresa, né? Ele poderia falar alguma coisa nesse sentido? Como é que fica a questão da empresa, né? A responsabilidade da empresa, qual o papel e tal, e como é responsabilizado, porque quem está vendo aqui também o programa, quer dizer, tem que ter noção disso, porque às vezes é extremamente tolerante, às vezes, né, a empresa ou o proprietário, coisa nesse sentido, ou o líder, ou o gerente. Então, só para que só possa explicitar um pouquinho mais. Em 2023 foi editada uma lei, que é o Programa Mais Mulher.
ela traz várias diretrizes. E uma delas, que também é muito importante, é que as empresas têm que instituir, implementar um canal de denúncias para que, no caso, as vítimas de violência, de assédio moral ou sexual possam fazer as denúncias nesse canal de ouvidoria. Então, o primeiro passo das empresas é criar esse canal de ouvidoria, divulgá-los e preservar o sigilo, né, da identidade da pessoa denunciante. E outra conduta que a empresa também pode adotar é de capacitar, principalmente os gestores, os diretores, supervisores, né, que têm esses cargos de direção, de chefia, para que eles possam entender o que caracteriza esse tipo de violência, como que eles podem combater, denunciar, advertir empregados que às vezes estão com condutas inadequadas, que muitas vezes culturalmente é aceita, mas a lei já não admite mais. Então, o que deve ser feito? Então, precisa também capacitar esses gestores, supervisores, para que eles possam identificar essas condutas e, identificando, puni-las, né, conforme a gravidade da conduta. Agora, uma questão que a doutora Mariana falou até, já em relação às vítimas, vamos supor, uma empresa que tem uma empregada vítima de violência doméstica, ou seja, ela vai à DEAN, outra delegacia, denuncia que está sendo vítima. Muitas vezes, eu não sei exatamente o trâmite, mas já li algo sobre que o juiz, né, que está ali, pode, dentro das medidas de proteção, pode determinar que a mulher se afaste daquela cidade, ela vai precisar afastar do trabalho, né? Então, por exemplo, a empresa não vai poder dispensar essa mulher que está sendo vítima de violência doméstica se tiver uma decisão da justiça comum dando essa medida protetiva, que ela deve ser afastada para preservar a vida dela, muitas vezes. E neste caso, ela vai ser afastada pelo INSS por até 6 meses e receber um auxílio, como se fosse um auxílio-doença comum, para preservar a vida dela, integridade física e psíquica, né? Então, também fica essa informação para as empresas que tomarem ciência, cumprir essa decisão judicial e não dispensar a empregada que está sendo vítima de violência doméstica, e que a gente tem uma das medidas protetivas é esse afastamento do trabalho, porque às vezes o agressor, né, ele está indo ali no local de trabalho, que sabe onde ela trabalha, sabe o horário que ela entra, que ela sai. Então, também existe essa medida protetiva. Não sei... Eu ainda não recebi nenhum tipo de denúncia, mas assim, é título de esclarecimento mesmo. Às vezes a mulher ela vai precisar se afastar do trabalho por um período, né? E a empresa não vai poder dispensá-la, porque ela está sendo vítima de violência doméstica. Ela precisa, às vezes, se afastar por um período para garantir a sua própria vida. Há hoje, né? uma proteção nesse sentido, dessa estabilidade dela ao longo por até 6 meses. Até 6 meses. Por até 6 meses. Até 6 meses. Acho que está na Lei Maria da Penha. Existem muitos casos também. Aqui em Friburgo não tivemos tantos, mas já tivemos alguns em que a vítima, tamanho é o temor do agressor, que ela é abrigada. Então, nesse período, ela vai para um abrigo, né? E nesse período ela não tem como, né? Tem como trabalhar, enfim, tem que se afastar do trabalho. E a grande maioria também das medidas protetivas, acho importante a gente falar aqui no nosso dia a dia, né, que são decretadas, na verdade, são medidas que obrigam o agressor, né, de distanciamento do lar, proibição de contato com a vítima. E é importante falar que o descumprimento dessas medidas que são impostas pelo juiz, e não é o delegado que impõe essas medidas, aqui no estado do Rio, enfim, onde tem um juiz que possa deferi-las. Isso é decidido pelo juiz, e do momento que ela é descumprida pelo autor, pode acarretar a prisão em flagrante, né? E é inafiançável em sede policial. Então, é um crime bem grave e relativamente comum, esse descumprimento das medidas protetivas impostas pelo juiz. Nós fizemos aqui praticamente 30 minutos dessa fala que o assédio despertou, mas acho que é muito importante. Por isso que eu falo que o roteiro, nem sempre, às vezes, a gente segue, porque no decorrer, vamos verificando que a discussão, ela toma, né, uma importância, e só os 30 minutos que nós falamos aqui, nós tiramos inúmeras dúvidas, nós demos inúmeros esclarecimentos que com certeza aqueles que estão nos vendo já estão aqui satisfeitos por isso. Mas eu queria trazer para vocês agora aqui algo que é extremamente atual, como eu disse no início do programa, na abertura, e faço para as duas, por favor.
e gostaria de ouvi-las. A pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que 37,5% das mulheres sofreram algum tipo de violência nos últimos 12 meses. O que esses números revelam sobre a realidade da violência de gênero no Brasil? Ouvi-las aí já no papel de mulheres, no papel também de gestoras das suas unidades, por favor. A violência de gênero é uma realidade inegável, né? Embora algumas pessoas ainda achem que que não existe, que mulheres não são diminuídas por serem mulheres, é claro, acho que para a sociedade, como a grande maioria da sociedade, nós que atuamos na linha de frente, que existe sim, muitas vezes um menosprezo à condição de mulher, unicamente por ela ser mulher. No âmbito dos relacionamentos, que aí entra sob a égide da Lei Maria da Penha, mas também da sociedade como um todo. Muitas vezes vemos mulheres não alçando certas posições ou demorando mais a alcançá-las por serem mulheres, por haver preconceito. A mulher vai engravidar quando for minha funcionária, coisas nesse sentido, deixando muitas vezes de contratar ou contratando menos mulheres. E no âmbito do criminal, do jurídico, da parte criminal da delegacia, que eu posso falar, é que esse menosprezo ocorre especialmente na relação íntima de afeto, que é aí que entra a Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha ela não se aplica a qualquer crime cometido contra qualquer mulher. Para a Lei Maria da Penha ter aplicação, tem que ser uma relação familiar ou uma relação íntima de afeto. Relação íntima de afeto, por exemplo. Uma relação íntima de afeto, por exemplo, namorados não precisam coabitar. Se eu tenho um namorado e ele me agride, ele me viola, ele me xinga, entra a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha nada mais é que uma forma de tratar os crimes previstos no Código Penal ou em outra legislação criminal. A Lei Maria da Penha, por exemplo, prevê um jeito de tratar os crimes, a grande maioria dos crimes já está previsto no Código Penal. Por exemplo, lesão corporal. Uma lesão corporal, se eu sair daqui e for agredida por uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, não tem nenhuma relação, uma pessoa passar por mim na rua e me agredir, vai ser o artigo 129 do Código Penal, não vai ser na forma da Lei Maria da Penha. Já se eu sou agredida pelo meu pai, pelo meu companheiro, pelo meu ex-companheiro, aí sim vai haver incidência da Lei Maria da Penha. Você falou pelo meu pai. Pelo meu pai, pelo meu irmão. Porque isso é geralmente o que a gente ouve, né? Sim. O que a gente fala que a mídia coloca na relação entre marido e mulher e coisas nesse sentido. Exatamente, né? Mas também nas relações familiares. E aí a Lei Maria da Penha traz com ela uma série de garantias para essa mulher, como, por exemplo, né, as mais conhecidas, que eu até dei uma pincelada antes, as medidas protetivas de urgência, que são medidas que a mulher solicita na delegacia, a delegacia encaminha esse pedido ao juiz, e o juiz decide se vai deferir essas medidas ou não. E do momento que elas são deferidas, né, tem um prazo de validade, mas o agressor tem que se abster de adotar várias condutas em relação a essa mulher. Normalmente não tem que se afastar do lar, se morarem juntos, ou deixar de manter contato com essa vítima por qualquer meio de comunicação, seja mensagem, seja ligação. Não pode manter contato com a vítima, não pode chegar muito próximo à vítima, e caso haja o descumprimento dessas medidas que visam preservar, né, a vida, a integridade da vítima, incide um crime de descumprimento de medidas protetivas, que é um crime autônomo, mesmo que o homem não cometa outro crime, cometa apenas o descumprimento das medidas, isso é um crime por si só, que pode haver prisão em flagrante, não tem fiança em sede policial, inafiançável em sede policial. Isso é bom que a gente frise isso, coloca isso. Então, a Lei Maria da Penha traz todo esse sistema de proteção com ela. Mas não basta uma mulher ser vítima. A mulher tem que ser vítima e estar numa situação abraçada pela Lei Maria da Penha, que normalmente são essas relações íntimas de afeto e as relações familiares. Nesse ponto, é uma pergunta que às vezes a gente faz, por que isso acontece, essa violência, né, contra as mulheres, e todos os dias a gente abre ou assiste o noticiário ou lê um jornal, tem lá uma vítima de feminicídio, uma vítima de violência doméstica. E assim, eu trago até um histórico aqui, claro que eu não tenho a pretensão de trazer uma solução, mas eu penso que é igual a doutora Mariana falou, é um ciclo de violência, e esse ciclo, eu penso que ele começa muito da cultura, muito da criação, da educação. Porque antigamente, a gente pegar lá a idade antiga,
né? Lá, né, antes da Idade Média, os homens é que saíam para caçar, para pescar, e as mulheres ficavam incumbidas ali de cuidar da prole, cuidar da casa. Então, ali naquela época já tinha divisão sexual do trabalho. E essa divisão sexual, a gente trazendo ela para cá hoje, né, ainda é muito comum o trabalho da casa, o trabalho do cuidado, que sempre foi incumbido às mulheres, ele não é valorizado. E muitas vezes ele não é valorizado pelas próprias mulheres. Então, acaba que, eu acho, na mente, né, às vezes a sociedade pensa, bom, o trabalho de cuidado, o trabalho doméstico, o cuidado da prole, não é um trabalho valorizado porque ele é feito por mulher, como se a mulher fosse um ser inferior, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender essa divisão sexual, entender que essas tarefas, tanto de quem saiba trabalhar fora de casa, seja mulher ou homem, é um trabalho valorizado, e quem também está em casa, cuidando da casa, cuidando da prole, também é um trabalho valorizado, infelizmente invisibilizado e não remunerado, né? Até teve há uns 15 dias, eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, nossa, um exemplo, a esposa do meu filho não trabalha. Eu falei, é mesmo? Não trabalha? Não. Ela fica cuidando da casa e dos filhos. Eu falei, bom, então ela não trabalha? Aí eu corrigia. Ela não trabalha fora, ela trabalha em casa. Porque tira ela da casa, o que vai acontecer com a casa? A roupa vai acumular, a roupa suja, a comida, a criança sozinha não pode ficar sozinha. Então, eu acho que essa cultura de invisível esse trabalho, ele não é valorizado só porque ele não é remunerado. Não há valor nem preço, né? Exato. Porque se você tivesse que precificar, né, esse eu acho que tem essa parte de objeto da mulher. Exatamente. Também, e esse né? trabalho é visto muitas vezes, a mulher não está fazendo mais que sua obrigação. É isso. Nós temos muitos registros na delegacia que a agressão foi motivada, entre muitas aspas, né? O motivo que o autor fala que agrediu a mulher foi porque chegou em casa e a janta não estava pronta. Nossa. Chegou em casa e ou então que a janta que ela fez não foi a que ele queria, de jogar comida quente na cara da vítima. Então, assim, eu acho que passa muito por esse sentimento de posse. De objetificação da mulher. Ela é meu objeto, não está fazendo o que eu mando ela fazer. Como pode isso acontecer? Isso é um absurdo. Eu acho que passa por essa mudança de educação dos meninos, Sim. das meninas, né? Os já mais na fase adulta também, homens e mulheres, terem essa conscientização que nós não somos objeto, nós não somos propriedade de ninguém, nós temos a igualdade de direitos que veio com a Constituição de 88, mas em 88 a cultura ainda era... histórico, né? A gente pensa, eu estava até lendo aqui, nós tínhamos um Código Civil de 1916 que a mulher, para trabalhar, tinha que ter autorização do marido. Em 1916. Outorga, né? Outorga. Então, a gente evoluiu, eu penso que evoluiu, né? Mas a gente precisa evoluir mais, porque principalmente essa questão no trabalho dos cargos gerenciais. O IBGE, em 2022, fez um levantamento do censo. E hoje, os cargos gerenciais no Brasil, só 39% são ocupados por mulheres. Muito pouco. Porque nós somos, muitas vezes, nós somos a maioria da população. Sim. E só 39% cargos gerenciais, cargos de poder. Doutora delegada, que assim, desculpa, mas assim fica às vezes mais fácil o pessoal, porque Mariana, né? Então, doutora delegada, muitas mulheres não denunciam por medo, né? Dependência financeira ou falta de confiança no sistema. Como a DEAN trabalha para garantir um acolhimento mais humanizado? Inicialmente, eu gostaria assim, de dar um breve esclarecimento sobre como funciona, né, o caminho desde o registro de ocorrência até uma eventual condenação, até uma eventual prisão desse agressor. O registro de ocorrência, quando ocorre um crime, seja qual for o crime, ele é registrado normalmente numa delegacia. Muitas vezes a vítima vai até a delegacia ou é levada pela polícia militar até a delegacia para fazer o registro de ocorrência. Feito esse registro de ocorrência, ali se inicia a investigação dos fatos. Então, por exemplo, uma mulher chega até a delegacia e diz: meu marido me agrediu ontem e de tal forma. O que é oportunizado na hora do registro? A senhora, essa vítima quer pedir medidas protetivas de urgência, esse pedido vai ser feito já na delegacia, né? E ela vai ser encaminhada a exame de corpo de delito. Então, ali começa a investigação. Teremos a palavra da vítima,
aliado a outro meio de prova ou não. E aí, posteriormente, vai haver a tentativa da intimação desse autor e sua oitiva em sede policial. Fora outros meios de prova que podem ocorrer. Pode haver mídias a serem juntadas, áudios, que muitas vezes essas ameaças, essas perseguições são feitas por meio de rede social. Então, essas mídias são de grande valia para a investigação. Concluída a investigação, o inquérito policial, esse inquérito vai haver o indiciamento ou não do autor. Caso o autor seja indiciado ou o procedimento seja arquivado, isso tudo é enviado para o Ministério Público. Ou seja, aí acaba a fase da atuação da delegacia de polícia, da investigação policial. O Ministério Público vai denunciar o autor ou não, e aí começa o trâmite judicial desse processo. Uma eventual condenação vai ser decidida pelo juiz. E em relação à prisão, que muitas vezes a vítima acha que muitas vezes não há aquela prisão inicial do agressor, seja por ele não estar na delegacia, não ter sido conduzido, ou por, na situação, o delegado não apreciar ter ocorrido um flagrante, a vítima acha que acabou ali, que não deu em nada, porque o agressor não foi preso naquele primeiro momento, o que não é real. Qualquer registro de ocorrência vai acarretar uma investigação criminal. Qualquer registro da forma da Lei Maria da Penha vai acarretar um inquérito policial. E ao final desse inquérito, pode haver um indiciamento com pedido de prisão preventiva, pode haver uma prisão temporária também no trâmite do inquérito. E também pode ocorrer essa prisão ao final, a prisão depois da sentença condenatória. Então, não é porque o agressor não foi preso inicialmente ali no registro de ocorrência, seja por que motivo for, que não vai ocorrer uma condenação ao final, isso pode acontecer ou não vai acontecer uma prisão a posteriori. Isso é muito importante a gente destacar. E, é claro, né, todas as delegacias estão abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós trabalhamos em regime de plantão. Estamos ali para receber essa vítima, ouvir o seu relato e, sendo um caso, né, de crime, enfim, capitular qual crime ocorreu e adotar essas providências para dar início à investigação criminal. Nossa procuradora, e no ambiente corporativo, quais as principais barreiras para que as mulheres denunciem o assédio e discriminação no trabalho? Eu posso citar um exemplo, até que foi divulgado pela mídia, acho que tem uns 2 anos, que foi o caso do presidente da Caixa Econômica Federal. Foi divulgado, eu posso falar, ocorreu em Brasília. Porque o que acontece? Muitas vezes a vítima talvez não do crime de assédio sexual, mas a vítima, principalmente de assédio sexual, às vezes ela pensa que aquele agressor está agredindo só ela, assediando sexualmente só ela. Só que muitas vezes esse assediador desse cunho libidinoso, ele assedia outras pessoas, mas é sempre camuflado, é sempre escondido, né? E esse foi um caso do presidente da Caixa, né? Ele foi afastado, está sendo processado, ele foi logo afastado porque a partir do momento que teve uma denúncia e essa vítima também levou para os jornais, para as mídias, né, para as redes sociais, outras vítimas começaram a relatar o mesmo tipo de conduta desse assediador. Então, por que eu estou contando esse caso? Porque é importante fazer a denúncia. Porque muitas vezes a gente recebe a denúncia, a pessoa pode fazer, inclusive, denúncia anônima, pode juntar vídeos, pode juntar áudios, fotos. Quando a gente começa a investigar, muitas vezes a gente começa a ouvir ex-empregadas. Às vezes a pessoa trabalhava naquele local, resolveu sair porque estava sendo assediada por aquele funcionário ou aquele chefe. Então, quando a gente começa a investigação, a gente vai, às vezes, nas ex-empregadas, aquela denúncia se confirma. Então, a pessoa pode fazer a denúncia no Ministério Público do Trabalho se a empresa não tiver o canal de ouvidoria, que nós vamos dar o andamento à investigação, né? Então, ela pode anexar os vídeos, fotos, pode arrolar testemunhas, pessoas que presenciaram, outras vítimas também que ela tenha conhecimento para que a gente possa fazer uma investigação, né? E dito isso, já aconteceu, por exemplo, eu terminada a instrução, eu chamo, às vezes a empresa nem está sabendo, ou seja, a empresa que não tem um canal para receber essas denúncias de forma interna, às vezes a gente chama o diretor, chama a empresa não, eu não estava sabendo que essa pessoa estava assediando as minhas empregadas. Então, ali a gente já faz, exige a dispensa por justa causa. Essa pessoa tem que ser dispensada por justa causa da empresa, né? A empresa toma consciência, quer dizer, uma falta grave tem que ser dispensada por justa causa. Então, por isso que é importante denunciar. Muito importante. Depois, no final, eu deixo os canais de denúncia no Ministério Público do Trabalho.
Aqui nós temos também, nós aproveitamos, como eu disse inicialmente, nós aproveitamos a oportunidade da pesquisa recente do Fórum aí Nacional de Segurança, e a pesquisa que aí foi falado já, da coisa da invisibilidade, né? A pesquisa visível e invisível mostra que cerca de metade, doutoras, das vítimas não procuram ajuda ou denunciaram a violência sofrida. Como podemos mudar essa realidade e incentivar mais mulheres a romperem o silêncio? Eu acho que um meio muito importante um exemplo esse que nós estamos dando agora, né? De debater isso publicamente, de não ter vergonha de falar sobre o assunto, porque é uma relação que permeia toda a sociedade, né? As relações que podem haver incidência da lei, acho que todo mundo já ouviu falar ou conhece alguém que foi vítima de violência doméstica. Então nós temos assim que tirar o tabu desse assunto, debater esse assunto, ver como podemos melhorar os meios de denúncia e dar confiança à mulher que ela pode fazer essa denúncia, sabe? Aqui no município nós temos uma rede de apoio muito atuante. Então, é muito importante esse aspecto psicológico da mulher também. Quando o registro de ocorrência é feito na DEAN, essa mulher é encaminhada ao CREM. E lá há psicólogas, há advogadas que podem auxiliar essa mulher também no trâmite, sem ser o trâmite da delegacia. Porque muitas vezes a mulher vai até a delegacia denunciar um crime. Mas as relações familiares e de afeto não são apenas aquela ali que está sendo narrada na delegacia, não se restringem ao crime. Às vezes a mulher quer pedir o divórcio. Ela pergunta, como faço para pedir o divórcio? Não é em sede policial, mas a delegacia faz esse encaminhamento. Às vezes a vítima está extremamente abalada, é importante que ela tenha um atendimento psicológico, porque dependência muitas vezes é financeira, mas muitas vezes também é uma dependência emocional. Às vezes a pessoa tem condições financeiras, trabalha, é independente, mas não consegue romper o ciclo de violência porque tem uma dependência emocional, acha que a vida dela não faz sentido sem aquela pessoa. Isso tudo incutido na cabeça dela em anos de relacionamento, que ela não tem valor fora daquele relacionamento, que vai dar tudo errado, porque ele é muito bom de estar com ela vai largar a mão dele. Então, isso tudo é muito importante, esse apoio à vítima antes do registro, durante o registro de ocorrência, né, da parte criminal ali na delegacia e posteriormente. Então, as vítimas devem se sentir encorajadas, como a doutora Mariana falou antes. Uma vez me perguntaram também, poxa, mas vale a pena fazer o registro? Porque eu não tenho meios de comprovar isso, que ele fez tudo na surdina. Eu não tenho testemunha, eu não tenho mídia, eu não tenho nada. E eu falei para ela, vale você fazer o registro, porque a sua palavra tem peso. E outras vítimas, se ele fez isso, era uma situação muito específica, eu falei, esse é o tipo de conduta que, pela minha experiência, vão haver novos registros de ocorrência posteriormente. Isso tudo vai formar um conjunto probatório que vai possibilitar uma conclusão satisfatória do caso. Então, é muito importante a denúncia. Muito. Por favor, muito importante. Vou ratificar tudo, né? É muito importante fazer a denúncia. No Ministério do Trabalho, a gente pode receber a denúncia, a pessoa faz a denúncia, se identifica e pede o sigilo da sua identidade, então isso também é deferido, ou a pessoa também pode fazer a denúncia anônima e pode juntar o que tiver de prova. Se não tiver provas nenhumas, faça a denúncia. E como falei, normalmente o agressor, né, que causa uma violência, um assédio moral ou sexual, normalmente ele tem esse modus operandi Sim. de fazer com outras pessoas. E às vezes faz de forma velada com cada uma delas. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas sou só eu, como que eu vou fazer? Mas a gente vai fazendo a oitiva, principalmente ex-empregadas, e aí eles começam a relatar aquela situação. E agora também contando, eu lembrei de outro caso também, é muito importante a sociedade denunciar. Né? Eu tive um procedimento ano passado, não era sobre uma questão sexual, mas era de uma violência e assédio contra as mulheres. Né? Um determinado proprietário de uma empresa, ele só gritava, ele humilhava as mulheres. Todas as mulheres. Tinha homens na empresa, mas ele, de alguma forma, né, ele entendia que ele tinha que xingar as mulheres. Xingava, gritava e tudo. E quem denunciou foi uma vizinha da empresa que presenciou uma discussão de uma empregada que ela falou, eu tô indo embora e tal. Quer dizer, essa pessoa denunciou, né? Ela falou, tá acontecendo isso na empresa tal, o agressor é tal pessoa. Nós fizemos a investigação, enfim, houve a punição. Então, é importante denunciar tanto a vítima ou também quem presenciar esse tipo de violência, de assédio, é importante denunciar também. Vou trazer aqui uma reflexão, e fica à vontade as duas, quem quiser comentar.
O medo e a falta de suporte são grandes obstáculos. Como a sociedade e o que podemos fazer para incentivar a denúncia e garantir a proteção dessas mulheres? Isso tem um pouco a ver com a outra, mas de alguma forma a gente traz aqui à vontade as duas para a população. Em relação no trabalho, como eu disse, a instituição, a gente garante essa questão do sigilo, né, a celeridade na investigação e a gente, com o conjunto probatório, exigir da empresa que essa pessoa seja punida. Normalmente, a dispensa por justa causa do assediador, do agressor. Na prática, eu vou trazer, porque quando é que a gente colocou isso aqui, porque na prática é o seguinte, né? Vamos falar o que a gente ouve para fazer o programa, a gente tem uma pauta e tal, e as pessoas falam, a gente vai discutir. Mas acontece o seguinte, eu vou lá denunciar o meu patrão, o meu chefe, alguma coisa, não vai acontecer nada, eu vou ser demitida. Eu vou lá na delegacia, em algum lugar, né, denunciar o meu marido, ou o meu pai, ou o que seja, e depois eu não tenho onde ficar, porque eu não vou poder voltar para casa, e se voltar para casa posso morrer, pode acontecer alguma coisa. Estou trazendo isso porque é a realidade que a gente ouve, né? Então a gente tem que trazer isso aqui também, como as duas doutoras já posicionaram em alguns momentos, porque senão a gente sai daqui e fala ele não perguntou o que acontece no dia a dia, né? Então, mas estou trazendo assim de forma bem realística para que vocês possam entender. Perco meu emprego, volto para casa, não tenho mais teto para ficar e ninguém me abriga, não tem. Então, só para a gente. Acho que essa questão foi mais nesse sentido, para vocês ficarem à vontade também. Eu acho que uma grande ferramenta das mulheres, no caso dos crimes, né, cometidos na forma da Lei Maria da Penha, nesse aspecto, são as medidas protetivas. Que dentre as medidas protetivas, caso ela resida com o agressor, ela pode pedir o afastamento do lar desse agressor. E caso ele uma vez intimado do deferimento das medidas protetivas, né, ele retorne ao lar, pode ocorrer a prisão em flagrante. É importante também, eu acho, a gente destacar, apesar de não fazer parte da Polícia Civil, a atuação da Patrulha Maria da Penha. Que a Patrulha Maria da Penha, que é essa viatura que nós vemos, né, com o logo roxo da Polícia Militar, ela fiscaliza o cumprimento das medidas protetivas. Ou seja, do momento que uma medida protetiva é deferida pelo juiz, a Patrulha Maria da Penha é comunicada. Desculpe, mas é bom esclarecer, por exemplo, eu em particular não sabia que tinha essa característica. Sim, Vejo o carro, mas não sabia. Ela tem essa Eles fiscalizam o cumprimento dessas medidas. Quando vê esse carro passar, é porque eles estão passando... Podem estar, por exemplo, até a casa de uma vítima, perguntar, olha aí, como está, ele descumpriu a medida protetiva em algum momento. Já ocorreu da patrulha ir fazer esse trabalho de fiscalização e o agressor está no momento descumprindo a medida protetiva e ser lavrado um flagrante na DEAN. Ele ser preso em flagrante na DEAN, conduzido pela Patrulha Maria da Penha, já ocorreu. Então, a patrulha faz essa fiscalização, se as medidas estão sendo realmente cumpridas pelo agressor. E, independente da fiscalização da patrulha, caso ele descumpra, a vítima pode, caso o fato esteja acontecendo naquele momento. Eu estou na minha casa, ele está aqui no meu portão me gritando, tentando entrar em casa. A vítima pode ligar para o 190, para a Polícia Militar, que vai ver a condução dela e do agressor para a delegacia, né? Pode ser lavrado no flagrante, não, a depender do caso. E também ela pode comparecer em sede policial e narrar esses fatos, que vai gerar um procedimento de uma investigação criminal, um inquérito, que ao seu final pode concluir qualquer das formas que eu relatei anteriormente. Pode haver um indiciamento do autor ou não, gerar um processo criminal ou não. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que um grande meio de proteção das mulheres nesse aspecto da represália, né, que seria a adoção de uma denúncia em delegacia, seria as medidas protetivas na defesa delas. Muito bom. Nossa procuradora, aqui acho que já foi falado, né? Mas só para que a gente possa, agora já estamos numa fase já quase final do programa, e que a gente fala de soluções, caminhos para mudanças, né? A gente traz esse tema aqui, né? A legislação atual, e aí vale, acho que para as duas, para a delegada, mas vale para as duas também, mas procuradora, por favor. A legislação atual é suficiente para coibir violência contra a mulher? Quais os avanços ainda são necessários? Né? Eu acredito que nós evoluímos, principalmente com a edição da Lei Maria da Penha, outros dispositivos também previstos na CLT. A gente também tem um dispositivo que foi inserido na CLT tem uns 2 anos e também regulamentado por decreto, porque assim, um dos grandes problemas no mundo do trabalho que envolve as mulheres é ser vítima de violência, assédio no local de trabalho. Isso, o MPT recebe essas denúncias sob sigilo,
que eu acho que é isso, a pessoa, né, é uma grande evolução, a gente manter o sigilo dessa pessoa que faz a denúncia. E em relação à evolução, essa legislação mais atual dos últimos 2 anos prevê que as empresas têm que efetuar um pagamento de salário, né, a mesma remuneração para funções equivalentes. Porque um dos grandes problemas também hoje no mundo do trabalho é a discriminação da mulher. Muitas vezes a mulher está exercendo o mesmo cargo que o homem, mas recebe menos. Você sabe que, por exemplo, eu trabalho com gestão, coisa nesse sentido, né? Eu não consigo enxergar, né, que isso possa acontecer, né? Porque se você tem dentro de um ambiente, uma assistente administrativa, ou coisa nesse sentido, uma pelas as partes iniciais, ou coisa que seja. Quer dizer, não há como, né, eu não consigo enxergar essa questão de se você faz mas isso acontece. É fato. É fato, os dados mostram. O IBGE também de 2020. No prático, numa loja, no comércio, num serviço, onde que isso, na indústria? Em grandes empresas, principalmente. Grandes empresas. E aí, essa legislação dos últimos 2 anos, ela prevê que essas grandes empresas têm que entregar um relatório sobre sigilo, eventualmente, que há uma comparação desses cargos. Né? Porque o IBGE 2022, o Censo, identificou, por exemplo, cargos de direção que o homem exerce, eu não me lembro o valor, mas, por exemplo, era R$ 3.900 e a mulher R$ 2.000. Então, como o mesmo cargo? Cargos equivalentes com uma diferença remuneratória tão grande, com a mesma formação. Qual a justificativa? Então, mais uma questão, né, também de desvalorização do trabalho da mulher. A mulher acaba aceitando, porque sabe que, se eu não aceitar, a pessoa não vai me contratar, porque acha que eu vou engravidar, ou acha isso, ou acha aquilo. Então, um ponto também que a gente tem atuado é essa parte de discriminação salarial para funções equivalentes. E a própria legislação também evoluiu bastante de garantia provisória de emprego para as mulheres gestantes. Né? A partir do momento da concepção até 5 meses após o parto, a mulher tem a garantia de emprego. Uma outra legislação também bem recente que o Supremo Tribunal Federal validou, também serve de informação, são as mulheres que trabalham em ambientes insalubres. Né? Então, desde a gestação, até mesmo quando ela está como uma mulher lactante, tem um direito também de ser afastada daquele trabalho insalubre. Então, se dentro da empresa, por exemplo, um hospital, não tiver um local salubre para aquela grávida ou para aquela lactante, ela vai ser afastada pelo INSS. E isso é custeado pela Previdência Social. Então, assim, a legislação ela tem avançado, mas eu penso que a cultura, a educação a gente precisa conscientizar mais, porque a legislação ela é muito robusta, a própria Constituição garante essa isonomia, mas na prática a gente vê esses descumprimentos. Então, delegado, quer comentar? Nós estamos chegando, já estamos com 3 minutos para terminar. Tá? Se quiser comentar, fica à vontade. Com relação a alguma coisa, com relação a algum avanço que a gente possa esperar da lei. A lei Nos últimos anos, a lei, especialmente o Código Penal, né, previu mudanças recentes, inclusive, aumentou a pena de vários crimes que são cometidos muito frequentemente contra mulheres e tornou, por exemplo, o crime de ameaça, que antes era de ação penal condicionada, se tornou de ação penal incondicionada, assim como a lesão corporal, quando cometida na forma da Lei Maria da Penha. O que isso quer dizer? Muitas vezes a vítima faz a denúncia na delegacia e, após, retoma o relacionamento com o autor. E vai até a delegacia querendo voltar atrás, falando, eu quero retirar a queixa, né, vulgarmente falando. Só que em certos crimes isso é possível, em outros não é. Na lesão corporal, por exemplo, não é possível. E na ameaça era possível isso, e agora não é mais. É uma ação incondicionada. Então, ainda que a vítima retome o relacionamento, não queira dar prosseguimento à investigação criminal... Vai seguir. Vai seguir. Vai seguir. E fora isso, aumentos de penas de crimes mais graves cometidos contra a mulher. É o que a doutora Mariane falou, eu concordo. A legislação está, sim, progredindo, mas nós temos também que fazer esse trabalho de conscientização de base em escolas para a população como um todo. Porque a luta, né, contra a violência, seja qual for, contra as mulheres, não é só nossa, é da sociedade como um todo. Eu queria agradecer vocês, vou trazer uma última reflexão e gostaria assim, as despedidas de vocês e um comentário se for, mas é o que fica aqui também do programa. Mais do que punir, precisamos prevenir. Né? Como podemos criar uma cultura de respeito e igualdade que elimine
essa violência. Não vamos conseguir falar isso aqui hoje ainda, mas acho que a gente fica a promessa aí, com certeza, das duas convidadas de um retorno para que a gente possa dar prosseguimento. A gente entende que esse espaço, como se diz, é um espaço de fala e que a gente possa abrir. Esse programa ele não fica somente em Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, ele vai para todas as redes sociais, ele vai para um pool de emissoras, de mais de 100 emissoras que temos numa startup em São Paulo, ele está aqui com certeza no Spotify e acho que a gente tem que viralizar isso aqui, fazer os chamados cortes, shots e o que nós passamos aqui, que isso seja viralizado no sentido positivo, né, para que as pessoas possam cada vez mais se apropriarem do que elas ouviram e viram aqui. Tá? Então, eu gostaria de agradecer e acho que foi muito produtivo num mês, e acho que a gente tem que fazer chamadas entregas. Hoje tem esse tema entregas, e a gente está fazendo uma entrega extremamente saudável, né, que é do conhecimento. Doutora Procuradora, por favor. Agradecer, né, o espaço para a gente poder trazer essas informações, conscientização e finalizar dizendo a todas as mulheres que denunciem, seja se for no ambiente do trabalho, denunciem ao Ministério Público do Trabalho, no próprio site. Não precisa temer que vai perder o emprego, porque é garantido o sigilo da pessoa do denunciante, ou mesmo pode fazer a denúncia anônima. E também, ou se for num ambiente, né, um relacionamento afetivo ou ambiente familiar, faça a denúncia, porque o ciclo de violência ele vai só se agravando, né, como a doutora disse. Denuncie. Por favor. Gostaria também de agradecer a oportunidade. Acho muito importante levar esse conhecimento, né, esses meios de acessar a justiça, seja ela criminal ou do trabalho. Como são esses meios que a mulher tem que saber o caminho para que ela defenda o seu direito. Não tenham dúvidas em denunciar, denunciem. Vão até a delegacia mais próxima, caso sejam vítimas de um crime. A delegacia está de portas abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana. É importante que esses fatos cheguem ao conhecimento do Estado para que as providências devidas possam ser tomadas. Gostaria de agradecer às convidadas, Mariana Tomé de Moraes e Mariane Monterani Silva, por compartilharem seus conhecimentos, sua experiência aqui conosco na Zoom e com todos que nos assistem. Dizer que foi um momento extremamente importante, relevante, significativo para toda a sociedade. A gente não pode, diante dos fatos que nós tomamos conhecimento aqui, diante dos números, principalmente, são números extremamente atuais de pesquisas que acabaram de sair, a gente se omitir quanto a isso. A gente tem que tomar posição. E acho que isso só vai acontecer na medida que a gente possa debater, como foi falado aqui hoje. Tem que ser um debate aberto e a gente tem que dar oportunidade para que cada vez mais as pessoas possam botar fatos como esse, notícias como essa à disposição. É isso que a gente espera. Dê conhecimento àquele que não viu o programa do que nós falamos aqui. E o que a gente espera é que, geralmente, ao começar, você entre assistindo o programa de uma forma. E ao terminar o programa você saia de outra forma, né? Que você se aproprie do que você viu aqui, do que você ouviu aqui e você faça transformar a sociedade. Ainda há tempo. Eu acredito que isso ainda é possível. Um abraço e até a próxima semana. Até lá.